Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui, de volta aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos voltar ao conteúdo DevOps, um assunto que eu venho incentivando há bastante tempo. Tem outros vídeos atrás, anteriores a esse, onde eu falo sobre a necessidade que o profissional de infraestrutura precisa ter, né, na sua evolução profissional e caminhar aí rumo ao mundo DevOps, rumo ao cara que mexe com os players de cloud do mercado, rumo ao cara que mexe com as ferramentas de DevOps, e eu, como sempre, aqui incentivando você a iniciar a tua carreira DevOps, primeiramente aprendendo um pouco de Docker, aprendendo bastante de Docker, aprendendo também sobre Docker Swarm, se você se interessar, se você gostar do conteúdo. É claro que se você caiu nesse vídeo é porque você recebeu recomendação, então eu te recomendo, dá uma olhada nos vídeos anteriores, dá uma olhada nesse card que eu estou colocando agora. Eu falo também sobre Docker Swarm, como você montar um cluster de Docker Swarm. Porém, o assunto de hoje, eu vou tratar de comandos Docker, tá bom? Eu já tenho outros vídeos relacionados a Docker, dá uma olhada nesse card agora, que está aparecendo também. Foi o último vídeo que eu fiz de Docker para rodar no Mac. Porém, eu sinto necessidade ainda de voltar nesses comandos Docker, porque eu sempre acabo fazendo na correria. E aí eu destaquei 13 comandos Docker aqui, e entre eles eu vou fazer alguns comentários que eu tenho certeza que vai te agregar. Porém, eu queria te pedir, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. E mais tão importante quanto isso é você clicar lá no sininho para receber as notificações. Eu sei que isso é muito clichê, todo cara que posta vídeo na internet fala isso, mas é importante aqui para a plataforma, para que ela possa entender que o conteúdo é relevante e aí classificar o público desse canal e começar a distribuir os vídeos. Isso vai me ajudar bastante. Hoje nós estamos com 846 inscritos e eu estou chegando lá. Agradeço a você que confiou aqui no conteúdo, que gostou, que comentou, que discutiu comigo, que me mandou e-mail, que eu respondi, que deu sugestões. Eu tenho vídeos aí bombando que são sugestões de amigos aqui do canal. Fica aqui, muito obrigado. Preciso chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas. Eu já estou batendo aí quase 3.000 horas de vídeos assistidos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar para o lado, estou com o MacBook aqui, estou usando a câmera de continuidade do iPhone, que agora passou a fazer parte aqui do meu set de gravação aqui do estúdio do Espaço Digital, que também é óbvio, é o meu espaço de trabalho. Só para vocês saberem, eu estou trabalhando agora 100% full home office. Eu já comecei desde o início da pandemia a fazer um trabalho home office, só que trabalho híbrido, metade no trabalho, uma semana lá, uma semana em casa. Só que de um mês e meio para cá eu já estou trabalhando full home office. Então tive que ajeitar aqui um escritório, que eu chamei carinhosamente de espaço, né, de estúdio. E aqui eu faço as gravações também no horário da noite dos vídeos do canal. Beleza? Vou shiftar para cá e a gente vai começar a fazer os comandos Docker. Vamos lá então. Bom, pessoal, estou com o meu terminal do Mac aqui aberto, já tenho o Docker instalado, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no Docker Hub. Para quem já conhece um pouquinho, o Docker Hub é o repositório lá onde todos colocam lá o seu conteúdo, né, os seus containers, e a gente vai fazer uma busca. Eu vou sempre utilizar o exemplo do Nginx, que é um servidor web, um servidor potente, aí, muito conhecido no mercado, que ele é fácil de você subir, não tem dificuldade, então a gente sempre faz esse exemplo. Então vamos lá. Para você procurar o Docker pela string que você precisa, você vai dar um Docker search e você vai dar o nome que você deseja, Nginx. Vamos ver, ele vai lá no Docker Hub e vai procurar o Nginx. Olha o que ele achou, deixa eu aumentar um pouco. Ele já tem aqui vários exemplos de imagens, tá? Eu estou buscando uma imagem lá no Docker Hub. Eu tenho aqui, ó, Nginx é uma imagem oficial, essa build aqui. Aqui a classificação dela e ok. E eu tenho outras imagens experimentais. O que é isso aqui? Alguém pegou uma distribuição Linux pequena, Alpine Linux ou Arch Linux, bem enxugada, customizou o Nginx, o servidor web, costurou e colocou lá disponível. Então quando eu fizer aqui o comando docker push, ele vai baixar essa imagem para minha máquina local e aí eu vou fazer o docker run e subir o container, tá? Então, só para efeito de ilustração, eu vou fazer mais uma busca. Eu vou procurar docker mysql. Vamos ver o que a gente acha. A gente acha de tudo, na verdade, aqui, né? Vamos ver o que ele acha aqui dentro do Docker Hub relacionado a MySQL. Ó, já tem bastante coisa, tá vendo? Eu sempre pego a primeira aqui, que tá melhor pontuada, melhor ranqueada, e utilizo ela. Bom, vamos fazer então o Docker Pull. Agora o Docker Pull do Nginx.
que é na verdade nada mais do que o download. Ele vai baixar para minha máquina. Primeiro ele procura localmente na sua máquina, entende que não acha e começa a fazer o download, tá vendo? Aí você pergunta, poxa, mas por que ele baixa esse monte de fatias aqui, ó? Na verdade são fragmentos. Ele pega fragmentos de outros lugares e acaba montando essa imagem. Como o container ele é algo bem customizado, ele trabalha baseado em fragmentos. Se você tiver algum fragmento desse na sua máquina, em função de outras instalações, e você tenha fragmentos de sistema operacional de outras instalações, ele anexa esse fragmento e monta para você a imagem. Bom, será que ele baixou a imagem? Vamos lá. Então eu dei o primeiro comando docker search, o segundo comando que eu dei foi o docker pull, agora eu vou dar o comando docker images para ver se ele baixou realmente a minha máquina. Então o comando docker images vai me listar a imagem local que eu acabei de baixar, ó, tá aqui, ó. Olha o tamanho dessa imagem, pessoal, 135 megas, é bem pequeno, o container realmente ele é bem pequenininho, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar o Docker Run, o nome já é sugestivo, né? O Docker Run para poder rodar, e eu vou subir o servidor web a partir dessa imagem, eu vou subir o Nginx, só que a gente precisa de alguns parâmetros para que isso funcione direito, não basta apenas eu dar o Docker Run. Eu preciso informar duas coisas, qual é a porta em que ele vai rodar dentro do container e qual é a porta que ele vai rodar para fora do container, porque a aplicação sobe dentro do container, só que ela tem que falar com o mundo externo. Nesse caso, o mundo externo aqui é a minha máquina local. No caso de um servidor, seria o ambiente a qual aquele servidor ou aquela VM estaria servindo. Então vamos lá, docker run -d. O que é esse -d? É para que ele rode isso desatachado. Se eu der simplesmente o docker run, ele vai travar o meu terminal, porque o container vai ficar rodando e ele vai prender meu terminal. Então eu dou um -d de detached, desatachado, dou o -p e agora sim de port, né? Eu vou informar a porta. Então vamos lá. Para o mundo externo, eu quero que o meu Docker, que o meu container Nginx rode na porta 8080. Estou usando um valor hipotético, tá? E internamente na porta 80, ok? Então -p a porta e agora eu vou dar o nome da imagem que eu estou utilizando. Preste atenção no que ele vai fazer. Ó, ele vai subir. Ele me deu esse ID gigante aqui, esse código. E agora, próximo comando que eu vou dar o docker ps, para ele poder me listar os processos que estão rodando. Lembrando que o container ele sobe sempre no sistema operacional como se fosse um processo. É por isso que ele é tão frágil e é sempre bom você ter mais de um container. Sempre bom não, você deve ter mais de um container atendendo a sua aplicação. E eventualmente, se você tiver vários containers, você tem que ter um orquestrador de containers, e é aí que entra o Docker Swarm. Vamos lá então. Então vamos dar o Docker PS e vamos ver o nosso container rodando. Ó, tá vendo aqui? Up a 40 segundos. Aqui o ID, todo container tem um ID. Preste atenção, você vai precisar muito desse ID aqui. Você tem a imagem que originou ele, o comando que é dado, o tempo, o status dele e aqui as portas. Então ele está rodando para o mundo externo porta 8080 e para dentro do container porta TCP. Bom, comando docker ps. O docker ps ele me lista somente o que está rodando e o comando ps-a ele lista tudo, ele lista o que está rodando e o que está parado. Então eu só tenho o mesmo container, porque cada vez que esse container morre, ele não desaparece, ele fica com o status exited, saído. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, docker, mais um comando, tá? Docker stop, eu vou parar esse container, tá? Docker stop e vou colocar o ID do container. Pronto, vamos ver se ele parou o container. Docker, eu tô sempre digitando, eu não vou subir com a linha não, tá? Ah lá, ele parou o container, tá vendo? Agora eu vou reiniciar o container, docker start e o ID do container, já está aqui na área de transferência. Será que ele subiu? Vamos lá, docker ps. Maravilha, subiu. Como ele já estava configurado, eu não preciso de novo dar o docker run. Ele já entendeu que aquele container foi configurado assim, já subiu para mim na porta 8080, porta TCP. Caramba, como é que eu faço para testar isso? Bom, subiu o container na porta 8080, como é que eu faço para testar agora? Eu vou lá no navegador, eu já tinha testado anteriormente, e vou colocar aqui, ó, localhost porta 8080. Tá aí, tá o Nginx rodando, beleza? Então,
nosso container em Nginx está ok. Voltando para lá agora, a gente vai dar novamente um docker ps. Perdão. O docker ps tá aí, tá rodando o container. Bom, eu tinha anotado aqui os comandos. Agora é o seguinte, pessoal, é possível que você logue no seu container. Não é recomendado. Por quê? Mas você pode logar no seu container, não há problema. Para você ver o que está rodando lá, etc. Né? Não é recomendado porque assim, você pega um costume, quando você vê, você está fazendo a alteração no seu container e não é legal. É legal você fazer a alteração no seu container quando você for gerar uma imagem para depois você gerar aqueles containers novamente. Eu não vou passar aqui, não vou colocar nesse vídeo a questão de como você gerar a sua imagem e você fazer o pipeline, você gerar a imagem, gerar container e ainda subir, fazer o Docker push. Então eu vou me ater nesse momento somente em passar para vocês como a gente faz para poder logar dentro do container, tá bom? Para você ver o que tem lá dentro. Então vamos lá, a gente vai executar o Docker, é o Docker, meu Deus, deu branco agora, Docker exec, né, de execute -it, que é o modo interativo, aqui o ID do container, no final a gente vai executar o bash, que é o nosso terminal. Legal, ó, já estou dentro do container, tá vendo? Isso aqui já me possibilita estar dentro do container. Agora eu dou um ls-l para ver o que tem lá e beleza. Qual será a distribuição que foi usada nesse container? Vamos ver o que usaram aqui. Name-a. Ó, é um Arch Linux, tá vendo? Um Arch Linux 64. Legal, né? Então a gente percebe o seguinte, que quando a gente entra num container, ele é tão raso, mas tão raso, vou limpar a tela. Ele é tão enxuto, na verdade, que nem certos comandos ele tem. Por exemplo, o comando df, será que tem? Tem. O comando ps, será que tem? Não tem o comando ps. Será que tem ifconfig? Ih, caramba, não tem. Então vamos tentar baixar apt-get install. Primeiro vamos fazer o update aqui no repositório. Deixa ele fazer o update rapidinho. Vamos limpar a tela. Então vamos lá, apt-get install a ferramenta NetTools, o pacote NetTools, que é onde tem lá o ifconfig, para a gente ver. ifconfig-a. Só para a gente ver as interfaces que tem. Então vamos lá. Dentro do container está funcionando assim, ó. Ele atribuiu esse IP que normalmente é atribuído aqui dentro, 172.17.02. Esse é o IP do container, atribuído ao container, que não tem nada a ver com a minha rede local, que é 192.168.0, alguma coisa, que é a minha rede do roteador aqui, tá? Isso é só um detalhe para a gente ficar antenado de como funciona aí a questão de distribuição de IPs dentro de um container, tá? Ele não vai receber o teu container, nesse caso aqui, ele não vai receber um IP do range local da sua rede, ele recebe o IP interno e a interface entre o container e a máquina que está, o hypervisor, que a gente chama de hypervisor no caso, que é o Docker, a máquina que está entregando o Docker, é que vai fazer esse gerenciamento de I/O, de input e output, entrada e saída de dados. Bom, isto posto, vamos voltar para lá, vamos sair do container. Deixa eu limpar a tela aqui para ficar melhor, deixa eu aumentar um pouquinho. O que nós temos agora aqui? Docker stop, já parei o P, agora vamos dar um Docker PS. E agora é o seguinte, olha só, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu tinha mostrado o comando docker ps-a. O comando docker ps-a, ele lista o que está rodando, os containers que estão rodando e os containers que estão parados. Então, olha só, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um docker stop e esse cara aqui, ó, e esse container, tá? Eu vou parar ele. Agora eu vou no docker ps, melhor eu acertar para cima porque não vai dar. Não tenho nenhum container rodando. Porém, se eu der o comando docker ps-a, ele vai me listar tudo. Todos os containers que estiverem parados, ele vai entrar com esse status aqui, ó, exited. Ou seja, o processo foi parado, tá? Então, é o seguinte, o que a gente pode fazer agora para eu poder rodar o comando docker system prune, né, que é limpar todos os containers. Muitas vezes o analista, o responsável, o DevOps, ele faz tanto teste na máquina, ele sobe e desce, tanto container, que essa lista de containers parados fica gigantesca, mas muito grande, e acaba ocupando muito espaço em disco, né, na partição onde está alocado esses containers, onde estão alocados esses containers, no file system, seja lá onde for.
Então chega um momento em que aqueles containers estão ocupando espaço, não faz o menor sentido para você ter ele ali. Então você vai executar um comando para que ele limpe somente os containers que estão parados. Vou fazer mais um exemplo para a gente poder mostrar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou gerar um novo container a partir da nossa imagem, e aí eu vou ter dois containers rodando. Eu vou ter o container que eu vou criar novamente a partir da nossa imagem, e vou ter esse container com status exited, que foi o container que eu parei, tá bom? Então vamos lá. Eu estou gerando um novo container, tá bom? Então eu vou dar um docker ps-a. Eu tenho dois containers. Um que eu gerei nesse momento, a partir daquela imagem que a gente baixou lá do Docker Hub, e eu tenho o container que eu tinha gerado e propositalmente eu parei ele. Suponhamos que esse container fosse multiplicado por 10, eu tivesse uma lista gigantesca de containers aqui dentro. Preciso limpar, não tem sentido nenhum eu ter aquilo ali, já que uma vez que eu tenho uma imagem, normalmente quando você tem um container na máquina, você tem as imagens locais, tá? Então se o teu container parou, alguém por acidentalmente removeu os containers parados que não deveria, o máximo que vai acontecer é o cara responsável chegar aqui e gerar um novo container a partir dessa imagem. Tá? Até porque se você tentar remover uma imagem a qual você tem containers associados, ele não deixa. Você vai ter que dar um parâmetro no final chamado "-f" de force. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um docker system prune, que ele vai remover somente os containers que estão parados. Vamos lá, docker system prune. E ele vai me perguntar se é isso mesmo que eu quero fazer, tá? Olha lá. Ele pergunta se são todos os containers parados, se são todos sem rede e os demais aqui. Eu vou dar um yes. Ele vai remover tudo. Deixa eu ver. Ó, ele deletou. No caso, só tinha esse cara aqui, ó. Só tinha esse aqui, parado, tá? Então vamos de novo. Vamos dar um docker ps-a. Olha lá, agora eu só tenho simplesmente o container que está rodando, ok? Então é isso. O que nós fizemos? Nós entramos no Docker Hub, baixamos uma imagem. A partir dessa imagem nós geramos um container. Nós entramos nesse container, fizemos lá, aí já nem cabe mais ao Docker, já é comando Linux. Fizemos um apt-get, instalamos a ferramenta NetTools. Eu mostrei para vocês a rede interna de um container, como funciona, como que ela fala com o hypervisor, que é a máquina que está entregando o teu Docker. Desculpa o barulho aí do e-mail chegando. A máquina que entrega o teu Docker, né? Depois nós saímos, nós paramos esse container, depois nós geramos um novo container e listamos pelo docker ps-a os containers que estão parados e os containers que estão rodando. No final nós demos um docker prune e ele removeu somente os containers que estavam parados. Lembrando sempre o seguinte, se você for tentar remover uma imagem, eu vou fazer agora, então eu vou tentar remover essa imagem do Nginx, a qual esse container está associado. Quando eu fizer isso, ele vai reclamar, ele não vai deixar, vai dar um erro dizendo que isso já está associado a um container. E aí eu vou dar um "-f" forçando, ou seja, eu estou fazendo algo consciente porque eu sou o responsável. Então vamos lá, Docker, para te fechar o vídeo, tá? Docker images. Então eu tenho essa imagem aqui, ó, essa imagem, perdão, de onde foi gerado esse container. Como é que eu faço para a gente poder remover uma imagem? A mesma coisa, tá? É o Docker, é parecido com o comando Linux. Docker rm, se eu quisesse remover esse container, eu colo o ID aqui, rm, e vou ter que dar um force no final, porque ele vai dizer que existe uma imagem. É isso mesmo que você quer? Então não é isso que eu quero. Quero remover a imagem. Então docker rmi, e aqui, cadê o ID da imagem? O ID, não, peraí. Deixa eu listar a imagem, Docker Images. Bom, esse aqui é o ID da imagem. Então agora vamos remover a imagem, Docker. Eu sempre erro, Docker RMI, né, de RM de image, mais o container, o ID da imagem. Ele vai dizer o seguinte, que existe, não pode ser deletado, porque ele está rodando o container ID tal. Para eu poder fazer isso, eu vou ter que dar um force, um "-f". Aí ele vai, ou seja, acidentalmente se alguém chegar aqui e tentar remover a tua imagem, ele não vai conseguir, você tem que forçar. Ou seja, o responsável está fazendo. Então vamos lá, "-f" de force. Opa,
RMI-F, config label. Ele não deixa, pessoal, desculpa, é só o contrário, só pelo container, eu tenho que parar a imagem. Então vamos fazer o seguinte, falha nossa, hein? Feião, hein? Docker RM, vamos pegar aqui de novo, cadê o ID do container? Tá aqui, ó. Docker, hein? Docker RM, o ID do container. Ele novamente ele critica e diz aqui, ó, tem que ser forçado. Cadê? Aqui, ó. Tá bom? Então ele diz que eu preciso forçar. Então agora que sim, eu tenho que forçar no container, não na imagem. Vamos dar um force aqui, ó. Removeu. Será que removeu? Docker PS. Vamos ver se tem alguma coisa rodando. Não, não tem. Agora sim, eu acho que eu consigo remover a imagem. Docker Images. Vamos ver se eu consigo remover a imagem agora. Vamos lá. Docker RMI, eu vou tirar o "-f". Removeu a imagem. Removeu, agora sim. Então, o comando, o parâmetro "-f", ele só funciona para o container. Enquanto a imagem estiver sendo usada por algum container, eu não consigo detonar a imagem. Aí você fala, pô, mas uma imagem tem esse monte de share aqui, Lembra que eu falei dos fragmentos? Então é isso, ele apagou todos os fragmentos, ele fez um untagged, ele tirou todas as marcações que tinham nessa imagem e removeu tudo da minha máquina. Agora eu não tenho mais nenhuma imagem, e não tenho mais nenhum container rodando, tudo liso, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, eu achei necessário realmente a gente fazer esse conteúdo para dar uma fixada. Deixa suas dúvidas, sugestões, se você tiver, coloca aqui, a gente pode voltar. Coloca aqui nos comentários, a gente pode voltar depois para bater um papo. Enfim, eu respondo a todo mundo, geralmente até em tempo real, eu vejo lá as notificações e normalmente durante o dia dá para fazer isso, até à noite se eu tiver, obviamente, acordado eu consigo fazer. Então vai lá, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, deixa seus comentários, suas dúvidas, sugestões. Se tiver dúvida pode colocar que eu respondo. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Obrigado aí.